Fala galera das internet, estamos de volta pro circuito Legacy Catarinense e é a grande final entre William Koch e Leonardo Matos, que estão aparecendo nas quartas de final e a semifinal desse mesmo campeonato que foi realizado em Itajaí. Clica aí para você acompanhar. Série C, que é um grande parceiro aqui do Guma Noob, né? A gente sempre vem e grava as partidas deste grande campeonato. E estamos aqui então para essa grande partida. O Infect vocês todos já devem conhecer, só precisa bater 10 de dano em você. E o Dark Maverick, que é a versão do Maverick, com o combo também do Dark Depths. E o Dark também é porque usa mana preta para várias outras cartas muito boas, como Abrupt Decay, Xamã, claro que tu pode baixar por mana verde, mas também vai Maelstrom Pulse. Então essas cartas elas são muito boas pro deck, e elas dão uma adição muito boa, principalmente que preto você também pode usar Thoughtseize no main deck. O Infect é o UG, que é o bem conhecido do Legacy. William Koch, que já joga bastante tempo com este deck, começou com uma Fetch, Mist Reinforced. E o Leonardo com uma outra Fetch também. A Fetch verde e branca. Já está estourando e declarando o Green Sun's End para 0, mas ele tomou um Spell Pierce. Vai pegar uma savana e vai passar. Ele pretendia tentar pegar a Dryad Arbor, mas não conseguiu. Ia tentar rampar no seu jogo para no próximo turno já baixar alguma criatura de 3 manas, como o Relicário ou também o Courser of Kruphix, que também vai no deck, que é uma carta muito boa e ela vai rampando os terrenos do seu topo. O Infect baixou um Inkmoth Nexus e já fez a Sylvan Library. E o Dark Maverick também está fazendo uma Sylvan Library. Só que pro lado do Dark Maverick, a Sylvan Library você pode tomar mais danos, já que você vai estar tomando dano de Infect. Mas o William não levou isso a sério e já tomou 8 aqui para comprar 3 cartas nesse turno. Já está indo a 11. O deck do Dark Maverick não é agro, então você consegue comprar bastante carta com a Sylvan Library, mas não pode abusar muito porque o Xamã é um clock muito grande se ele entrar na mesa logo. Do lado do Dark Maverick tem uma Wasteland que já pode incomodar e destruir o Inkmoth Nexus do deck do Infect. Estourando uma Fetch, buscando outra Tropical Island. Ali tiveram uma dúvida sobre o Sylvan Library com o juiz. O jogo seguiu e o Infect baixou um Blinded Agent. Agora é a vez do Dark Maverick olhar as cartas. Vamos ver quantos 4 de dano ele vai tomar, se possivelmente 1. Não, ele tomou 2, já é todo mundo pagando vida aqui adoidado. Vamos pra 11. Já tá 11 de vida o Dark Maverick. Como eu falei, ele só vai tomar dano de Infect, a não ser que o William comece a bater com a Nubble, mas é muito improvável. Tá tentando já estourar com a Wasteland o Inkmoth Nexus do William para evitar qualquer complicação de criatura a mais para bater. Em resposta, o William tá dando um Crop Rotation com o próprio Inkmoth que ia ser destruído, buscando outro Inkmoth, tendo assim mais possíveis criaturas para poder bater no próximo turno. Como ele não tem a Nubble ainda, então é provável que ele vai partir para o agro, vai bater com várias criaturas. E o Dark Maverick começou agora finalmente a baixar criaturas e começou com um Deathrite Shaman, que, como eu falei, pode ser um clock contra o William. Agora ele vai olhar de novo o topo com a Sylvan Library. Olhar não, né? Comprar, na verdade. A Sylvan Library você compra as 2 cartas, você pode comprar 2 cartas adicionais e tem que escolher dessas cartas que você comprou no turno para botar no topo.
Decidiu comprar uma, tomou mais 4 e já está indo a 6 pontos de vida. Pro Xamã isso é 3 turnos de vida, então ele tem que começar a agir rápido, senão o Xamã vai complicar a sua vida. Baixou 2 Nubble Hierarca e já está batendo 3 potencialmente. Dark Maverick estourou a Fett, mas resolveu tomar o dano, não se arriscou de tentar matar. Porque se ele toma uma Vines agora, ele já praticamente perdia o jogo, porque poderia vir também um Invigorate. Então deixou o mana aberto e não tentou matar a criatura do Infect ainda. Ou possivelmente ele não tinha nada, só estourou a Fett mesmo. Maverick também tomou mais 4 de dano, já tá com 6. O jogo tá 6-6 e até agora só um Infect que bateu com 3 de Infect, então esse 6-6 é só de dano próprio, né? Cada um tá dando em si mesmo. Próprio que tá dando em si mesmo, essa ficou estranha. Maverick conseguiu baixar um Maze of It, que pode segurar o board muito bem contra o Infect, mas ele pode atacar com as duas criaturas e mesmo assim não adianta muito o Maze. Fez um Casale Pride Mage que potencialmente pode destruir o Inkmoth Nexus, já que ele é uma criatura artefato, quando o terreno ele vira uma criatura artefato. Mas o Infect prontamente já está dando um Daze, forçando ele a se tapar todo, porque ele já baixou land nesse turno, então se ele for para pagar um do Daze vai ter que ser com o Xamã, e ele não vai ter mana para fazer mais nada no turno do Infect. Se ele resolver pagar. E ele não vai ter mana para poder utilizar a habilidade do Casale também, então ele já resolveu e deixou o Casale ser anulado. Possivelmente ele deve ter alguma espada em arados para poder utilizar com o Xamã. Ou pretendia deixar o Xamã em aberto para fazer alguma habilidade. Na passada o William Koch está fazendo um Brainstorm. O jogo, na minha opinião, está mais favorável pro Infect aqui, porque tu percebe que mesmo que ele utilize o Maze of It, ele tem duas criaturas que conseguem bater. Aqui passar você pode pumpar, mas claro que não é tão simples assim. Ele não tomou nada dessa vez. Se ele tomasse 4, ele morria na volta pro Xamã, porque ele iria a 2 e o Xamã já mataria ele com 2. Tá atacando sozinho, só com o Blighted Agent. Maze of It, em resposta do alvo do Maze of It, ele tá dando uma Vines. Mas em resposta também, o Leonardo tá fazendo um Crop Rotation, sacrificando a sua Bayou. Leonardo fez outro Brainstorm e não encontrou um counter, nem um Daze, nem uma Foe para poder anular esse Search de terreno. E o Leonardo buscou uma Glacial Chasm, que previne todo o dano que seria causado a você, mesmo o dano de Infect. Então, esse pump aí da Vines, que ele fez um +4/+4, ele não tomou nenhum dano. Só que tem o custo cumulativo, que é pagar 2 pontos de vida. Então, ele vai pagar nesse turno ele vai pagar 2 e no outro, ele botando outro marcador, ele vai pagar 4. Então, ele tem potencialmente 2 turnos de vida com o Glacial Chasm. Mas ele ainda tem bastante jogo, ele pode ganhar vida ou você pode escolher sacrificar o Glacial Chasm também. Tá utilizando a habilidade da Sylvan Library. Agora ele colocou o marcador, já tomou 2. O William, de repente ele consegue dar uma trick ali, bater com o Nub, ia ser engraçado também se ele matasse. Leonardo decidiu manter somente uma. Deu pra ver de relance ali uma espada em arados. Fez um palco dramático, pagando 3 manas, usando o Xamã para remover um terreno do William Koch. Com 3 manas ele pode baixar um Relicário, que é uma das cartas que podem puxar a peça restante do combo.
Dark Depths. Mas não foi o Relicário, foi uma Curse of Kruphix, que é uma carta que recentemente esteve no T2, ela é muito boa. Se você joga com o topo revelado, e se o topo for um terreno você pode jogá-lo. Como ele já baixou o terreno nesse turno que foi o palco, ele não pode jogar de novo a Wasteland. A Corsair com o Sylvan Library é uma interação interessante. Quando você fizer a habilidade da Sylvan Library, você vai revelar as 3 que você comprar, e também a que continuou no topo enquanto você comprou e está tendo a resolução da Sylvan Library também. Você revela, mas você consegue ajeitar com a Sylvan Library do jeito que você quer com a Corsair e baixar sempre um terreno. Uma carta de graça, né? O card advantage da Corsair é muito grande nesse jogo. Ainda mais que o jogo está um pouco truncado por causa do Glacial Chasm. Só que o Leonardo, se ele deixar a Glacial Chasm, ele vai morrer. Ele está deixando aqui com a habilidade do Glacial Chasm na pilha de colocar o marcador e pagar 2. Ele está transformando o Thespian Stage em Glacial Chasm. Então você não precisa pagar vida porque já passou o início da manutenção. Porque ele triga no início da manutenção. Então você tem um Glacial Chasm de graça, entre aspas. Só que no próximo turno você vai ter que botar marcador e vai ter que pagar 2 pontos de vida. Então esse foi uma pequena trick que ele fez com o palco dramático e o Glacial Chasm. Deixou no topo a Wasteland, já baixou com a habilidade da Corsair, e o topo revelado de novo agora é uma Liliana of the Veil. Como ele tem o Glacial Chasm, ele não pode atacar, que também é outra habilidade do Glacial Chasm. Esse deck do Dark Maverick parece um canivete suíço de terrenos, porque todo jogo ele tem um terreno específico que salva ele de várias situações. Esse deck eu achei muito interessante. Ó, ali tem um pântano, ele pode deixar esse pântano no topo e jogar com a Corsair. Então você consegue jogar, sempre comprar 2 mesmo sem tomar o dano. Tomou já 2 do Glacial Chasm, que é o cumulativo, né? É o pick-up cumulativa. E agora ele também tem o porém de ganhar mais pontos de vida com a Corsair. Ele ganhou mais um ponto de vida, tá com 4. Mas o Glacial Chasm ele vai ter que se livrar no próximo turno, senão ele vai morrer. A não ser que ele ganhe mais vida também, pode ganhar vida com o Xamã. Enquanto isso, o Infect tá tentando achar alguma maneira ali. Talvez uma Wasteland pudesse dar jeito, porque daí ele poderia destruir agora o Glacial Chasm e bater livremente. Porém, o Dark Maverick tá cheio de mana, pode ter Abrupt Decay ou Espada em Arados. A gente viu que tem uma Espada em Arados na mão do Dark Maverick. O Infect não conseguiu lidar com o Glacial Chasm e está passando. Na passada, o Dark Maverick está destruindo um dos Blighted Agent com um Abrupt Decay. Essa partida durou bastante, né? O Infect não conseguiu lidar muito com o Glacial Chasm, mas agora eu acho que o Glacial vai ter que ser sacrificado, porque senão... Na passada, na verdade, ele transformou o palco em uma Wasteland, então não tem mais Glacial Chasm. O marcador continua no palco dramático, marcadores continuam, mesmo que ele deixe de ser o Glacial Chasm, mas você não paga pontos de vida. A mesma coisa com o Mutavault quando ganha marcador mais 1. Depois que ele volta a ser só terreno, ele continua com aquele marcador. Tá revelando as cartas do seu topo. Um Life from the Loam no topo do deck e as outras 2 que ele tá colocando de volta. Dessa vez não veio nenhum terreno, então ele não conseguiu aproveitar ao máximo com a Corsair of Kruphix. Revelando no topo um Abrupt Decay. Já para avisar, teve num momento que a minha câmera, a bateria estava acabando e eu tive que pausar o jogo dos jogadores. Mas daí quando eu fui gravar já tinha passado um pouquinho dos lances, mas foi bem pouca coisa. O Leonardo Matos, a única coisa que ele fez nesse meio tempo aí, enquanto eles estavam esperando,
e que eu percebi que a câmera tava acabando a bateria, foi que ele deu uma espada em arados em um dos Blinded Agent, que é o que tá mostrando aqui, ó, em câmera devagar eu estou mostrando aqui. Foi a única coisa que aconteceu, então o Infect ganhou mais um ponto de vida, tá com 5. E menos uma criatura que foi o Blinded Agent que foi removido. Aí o Dark Maverick passou o turno. Olhando ali de novo, Sylvan Library, essa carta é extremamente forte, muito boa, e voltou agora, né, em Eternal Masters. Para quem não tinha, agora aumenta a chance de você conseguir a sua. Geralmente vai uma nos decks que utilizam Sylvan Library, mas é uma carta que eu gosto muito. Ela te dá uns draws assim free às vezes, principalmente se você está jogando contra o Infect, como no caso do Dark Maverick, e pro Infect tomar dano contra um deck do Dark Maverick, que é um mid-range, não faz tanta diferença, mas você tem muito card advantage. O Infect finalmente conseguiu bater, está 3-3 por causa dos Hierarca Nobres, mas o Leonardo está tentando dar um espada em arados no Blinded Agent que sobrou. Mas o Infect tem outra Vines of Vastwood, e ele está ficando 7-7. E o Dark Maverick não tinha outro removal, não tinha o que fazer. E acabou o jogo e tomou 10 marcadores de Infect. E o Infect está entrando com 2 Submerge, 2 Pitting Needle, Spellskite e um Ichorclaw Mirror. Tem mais cartas que vão aparecer aqui que ele entrou com bastante carta. Os 2 Submerge, obviamente, 0 manas você bota uma criatura do oponente no topo, atrasa muito o jogo dele. A Pitting Needle para Xamã, isso você pode evitar também, ou para Wasteland, então para evitar que destrua a sua Inkmoth Nexus. Também está entrando com Crozan Grip, Seal of Primordium, Crop Rotation e a Caracas para devolver aquele token que o combo do terreno faz. Dark Depths, ele coloca um token lendário 20/20 indestrutível, então você consegue voltar com a Caracas e travar o jogo do combo do Dark Maverick. O Sideout ele está tirando 3 Force of Will, 3 Daisy, 2 Berserk e, como ele está entrando com uma land, tirando também uma Mist Rainforest. O side-in do Dark Maverick são 2 Pitting Needle, 2 Zealous Persecution, 1 Maelstrom Pulse, 1 Abrupt Decay. O Zealous Persecution mata todas as Nubbles e todas as criaturas do Infect antes que ele possa pumpar, então é uma carta muito boa também. A Pitting Needle você pode nomear Inkmoth Nexus. O Sideout ele está tirando um Relicário, tirando um Xamã, um Gadok. O Gadok você só vai anular as Foes, que são justamente o que o Infect estava saindo. Tirando a Courser of Kruphix, ela foi muito boa no Game 1, mas não surte tanto efeito realmente. E tirando um Life from the Lone. Voltando aqui, como eu falei, o Zealous Persecution é muito bom. Uma das cartas que vai preto que vão no sideboard, assim como o Maelstrom Pulse. E a Zealous você consegue matar as criaturas. Além de também, como é menos, você, mesmo que você não mate, você toma menos 1 de dano de Infect. Mas mesmo assim ela consegue matar as Nubbles e todas as criaturas quando o Infect estiver todo tapado. É um remove global muito forte. Por só 2 maninhas também. Além de pumpar suas criaturas. Dark Maverick começou com Mana Xamã já. Consegue rampar legal. Ou Mana Xamã ou Mana Zenith para 0 buscando a Dryad Arbor. E o Infect começou com um Fetch. Pelo jeito ele já vai estourar. No primeiro jogo ele fez Fetch e passou. Não teve nenhuma criatura de turno 1. Dessa vez ele está estourando. No primeiro turno. Começou de Nubble Hierarca. Os 2 decks rampando nesse primeiro turno. Claro que o Xamã depende de terrenos no cemitério, mas ele quase sempre rampa. Dark Maverick eu acho que não vem com terreno. Não, meio que zicou aqui, mas conseguiu fazer o Casale Pride Mage.
Kazari, como eu falei, é muito bom porque ele consegue destruir o Inkmoth Nexus, além de ser um exaltado muito bom pro deck. Kazari é uma carta muito legal, ela não é tão aproveitada assim no Pauper, mas é uma das criaturas que joga bastante no Modern. No Legacy eu acho que não joga tanto assim o Kazari, mas eu gosto muito dele. Infect baixando sua primeira criatura com Infect, o Elfo Brilhante. Maverick fazendo Zenith para 1. Para 1 não, para 0. Buscando sua Dryad Arbor. Não veio com terreno, então buscando rampar de alguma maneira. Buscou a Dryad Arbor de uma edição especial que de longe parece uma floresta. Faction na passada, estourando a Fetch para uma Tropical Island. E fazendo na passada alguma coisa. Será que ele tem Brainstorm ali? Não, desistiu. A Dryad Arbor do Maverick não pode utilizar mana. Então para poder sacrificar o Kazari ele tem que usar o seu Xamã. Infect baixou um Pendelhaven, está pumpando o Elfo Brilhante em resposta do trigger do Hierarca Nobre. Tá 2/3. Aí com o Hierarca 3/4. Bloqueou no Dryad Arbor o Leonardo. Tá bem difícil aqui pro Leonardo, ele não tá conseguindo baixar terreno e nem o board, crescer no board. Enquanto isso o Infect continua com seu Elfo Brilhante, que pode a qualquer momento ficar gigante e acabar o jogo. Dá pra ver de relance que o Infect aqui tem um Vines of Vastwood. Enquanto isso o Infect está fazendo um Crop Rotation, buscando o Inkmoth Nexus, já que seu Elfo Brilhante não tem nenhuma evasão. Então ele quer bater livremente com o Inkmoth Nexus. Não quer perder muito tempo o William. Senão, se você dá muito tempo pro Dark Maverick, ele pode acabar de surpresa combando. O William já está indo pro modo mais agressivo, tentando resolver a parada de uma vez. O William tá em dúvida se vai transformar ou não o Inkmoth aqui. Transformou, vai bater. Não vai bater. Mudou de ideia. Tá vendo se vai realmente transformar. Finalmente transformou. E tá atacando 2/2. Não utilizou a habilidade do Pendelhaven em resposta dessa vez. Possivelmente para ter mais mana aberta para poder dar uma Vines pumpada. E o Maverick tá todo zicado, então se ele tentar dar algum removal, consegue ter mana para dar uma Vines, por exemplo. Aqui ele tá dando um Invigorate. Tá 6/6 esse Inkmoth Nexus. Como eu sempre falo, esse é o custo, né? Você tem que dar 3 pontos de vida pro oponente. Então, mesmo se ela for anulada, o cara vai ganhar 3 pontos de vida. Leonardo tomou 6, resolveu tomar 6, mas na passada deu um Abrupt no Elfo Brilhante. Abrupt Decay você não pode utilizar no Inkmoth, né? Já que Abrupt só destrói permanente não land. Né? Turno do Leonardo.
Vamos ver se ele compra algum terreno pra se dezicar, porque tá complicado, mas... Comprou um terreno, mas ele não adiciona mana. É o Maze of It. Bateu com o seu Casalho. Maze of It, pelo menos, ele é uma fog, né? Pra uma criatura. Então ele pode impedir de tomar o dano do Inkmoth Nexus ali, que incomoda bastante. O Infect está dando Submerge no seu Casalho, ele já estava zicado, então agora vai ficar mais ainda, porque ele vai ser obrigado a comprar o Casalho. Tá bem difícil a situação aqui pro Leonardo. O Leonardo tentou dar tap no Inkmoth, mas ele ainda não bateu, tem que esperar bater com o Inkmoth. O William tá adicionando 2 manas antes. Possivelmente está pensando em dar uma Vines. Maze of It também, que voltou em Eternal Masters. William desvirou as lands. O Inkmoth está ativado. Aí a partir do momento que ele for atacado, você pode utilizar a habilidade do Maze of It. O William tá dando um Binds, mas é para um só, né? Não tá pumpando. Então o Inkmoth bateu 2/2. Leonardo comprou aquele Casalho. O William sabe que ele não tem muita opção. Dark Maverick tá baixando o Casalho, então tá ficando sem nenhuma mana. Ele até relutou, mas teve que fazer mesmo. Agora o Leonardo acho que jogou meio que... Vou tentar ver se ele não tem a Vines of Westwood, porque se ele tiver a Vines, acabou. O William bateu com o Inkmoth. Tá 2/2, se o Leonardo tomar, ele perde. Tá dando a habilidade do Maze of It e tinha outra Vines. Não precisa nem pumpar. Acabou o jogo, finalizou. Esse foi a final. William ganhou, o campeão do CLC de Itajaí. Ganhou aqui de Infect, em cima do Dark Maverick. Aqui, como vocês podem ver, é a colocação do mata-mata. E parabéns aí ao William Elf. Coloquei aqui o Elf pra galera, não é o apelido dele. Então, galera, essa é a premiação. Stoneforge, Mystic e Stifle do 5º ao 8º. Os terceiro e quarto colocado vão ganhar 2 Polluted Delta cada um. O segundo lugar vai ganhar uma Badlands, então o Leonardo ganhou a Badlands. E o campeão, o William Koch, ganhou o Jace the Mind Sculptor. Parabéns aí de novo para o William. Bom, galera, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma etapa do CLC que se finalizou. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, mostrem aí pra galera, pra eles conhecerem o meu canal. E aqui estão os outros vídeos, né? Se você não viu, eu fui pra GamerCon, eu gravei um videozinho lá com o pessoal. Também tem aqui o guia definitivo do Pauper. Embaixo também tem o Deck Tech e ali outra partida de Pauper. Próxima etapa do CLC vai ser nesse dia 26, neste domingo, em Joinville, na loja da Laran. Então quero que todo mundo apareça lá, venham para esse grande evento, é um campeonato de alto nível. Então é isso e falou, abraço!